Esta é a história do dia. 5 cenários para a guerra na Ucrânia. A Ucrânia deve mudar a sua Constituição para ficar a garantia de que não se juntará nem à NATO nem à União Europeia. Deve reconhecer a Crimeia como parte da Rússia. A via negocial mantém-se aberta, apesar de no terreno a guerra continuar. Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, é o porta-voz da desconfiança em relação a Putin. He's decided that he's going to continue with an all-out onslaught on centers of habitation in a way that we think is utterly repugnant. It's clear that we're going to have to do more. And as friends and partners, that's what we're going to do. Ainda é possível uma saída diplomática que ponha fim às mortes? Que cenários estão em cima da mesa? E qual deles é o mais provável? Na História do Dia vou conversar com a professora da Universidade Católica, Mónica Dias, sobre 5 eventuais cenários para a guerra na Ucrânia. Bem-vinda, Mónica Dias. Muito obrigada. Colocamos aqui 5 cenários mais ou menos possíveis. Podiam ser mais, podiam ser menos? Podiam ser certamente mais, porque no nevoeiro, na neblina da guerra, tudo é sempre possível e um incidente pequenino pode alterar tudo completamente. E são às vezes essas faíscas que nos escapam da nossa análise e que vão contra todas as teorias e probabilidades que acontece o inesperado. Vamos ao cenário 1. Uma guerra curta. Quais é que seriam as consequências de uma guerra curta na Ucrânia? Seriam terríveis, porque poderiam dar a ideia a Putin de que conseguiria alcançar todos os seus objetivos e, sobretudo, seria sempre uma invasão em que tudo é destruído à sua frente. E, portanto, isso, do ponto de vista humanitário, seria, obviamente, uma catástrofe. Послушайте, но люди на Донбассе это не бродячие собаки. От 13 до 14 тысяч человек убили за это время. Нарастят и сделают. Mas também seria muito mau no sentido político e ideológico, significaria que a vontade da força bruta iria impor-se e que tudo vale, que nenhum acordo internacional é válido, que todas as instituições internacionais falham e, portanto, uma guerra rápida não significa que há menos baixas civis, pelo contrário, as consequências podem ser terríveis. O grau de destruição seria muito maior, não é? Parece-me que sim. Por oposição a uma guerra curta, temos a guerra longa. Exatamente. E ninguém define o que é uma guerra longa. Uma guerra longa já foi definida como uma guerra de 30 anos. Já tivemos uma de 100, já tivemos várias. E portanto, obviamente que uma guerra longa também não é uma solução neste cenário. Eu, acho que quando nos referimos a uma guerra longa, falamos numa guerra média. E, portanto, isto significa que Putin terá muitas dificuldades em afirmar-se militarmente e ainda mais dificuldades em afirmar-se política e ideologicamente. Significa também que a resistência será muito, muito grande e podemos ter algo como o cenário do Afeganistão. Portanto, uma guerra muito longa que vai também cansar os russos, vai cansar os militares, vai cansar as possibilidades económicas de financiamento desta guerra, mas também a moral das tropas. E, portanto, significa que os ucranianos seriam capazes de, com táticas de guerrilha, prolongar, enfim, resistir também, e tudo isso tem, no entanto, outra face da moeda. Significa que haveria muitas, muitas baixas civis, que os sacrifícios seriam enormes, mesmo do ponto de vista dos Estados europeus ou da aliança das democracias, dos Estados da NATO. We reaffirmed that our 3 countries stand shoulder to shoulder against Russia's barbaric invasion of Ukraine. A democracia ou as alianças exigem sacrifícios e este é talvez um dos cenários que me parece mais provável, portanto não uma guerra longa, mas sim uma guerra média
que teria também sempre o imprevisto, porque numa guerra média a probabilidade daquilo que não é previsto é também muito maior. Há um terceiro cenário, que eu diria um terceiro cenário perigoso, que é que a guerra alastre a outros países europeus. Em que circunstâncias é que isto poderia acontecer? Parece-me que sim, na sequência dessa Guerra Média, não é? Que leva mais tempo, Putin poderia, desesperado, enfim, com a obsessão, exatamente, com o culminar da sua obsessão, contrariado, precisamente avançar para atos de atrocidade extrema e, enfim, avançar para assaltos a outros Estados, invasões de outros Estados. No entanto, também, quer dizer, isto na teoria podemos fazer essa hipótese, no entanto, para isso tem que haver os meios, tem que haver a logística e parece-me que quanto mais tempo passar, menos capacidade logística, menos capacidade de planeamento está do lado de Putin e, portanto, parece-me que a possibilidade de os Estados europeus terem de intervir de uma forma mais ativa, isso parece-me que vai acontecer. Não me refiro a uma intervenção militar, mas refiro-me a uma intervenção económica cada vez mais duras, em consequências da parte diplomática cada vez mais acutilantes. Refiro-me também a talvez um apoio às batalhas de guerrilha na Ucrânia cada vez mais decisivas e determinadas. This is the moment for Ukraine's friends to create a coalition of humanitarian, economic and defensive military support to ensure that Putin fails. Ainda não estamos a falar sequer nas hipóteses nucleares, que essas seriam obviamente o fim de todas estas ações desesperadas de Putin. Eu acho que infelizmente não podemos excluí-las de todo. E porquê? E porquê é que diz isso? Porquê é que não podemos excluí-las? Porque Putin não é neste momento enfim, um político racional, é um senhor da guerra que tenta não confiável, que tenta sobretudo salvar a sua própria imagem e o seu próprio poder. Quando se vê encurralado que estar nas mãos da China tem um preço muito mais elevado e mesmo que seja esse o preço que ele está disponível a pagar, mas que demora muito tempo a concretizar, quando começar a ver que a população russa no interior do seu próprio país começa, enfim, a ser cada vez mais forte, quando se sentir acossado, aí, obviamente que a imprevisibilidade das suas ações ainda vai ser muito maior. Professora Mónica Dias, e em relação à possibilidade de haver botas de militares da Aliança Atlântica ou de ocidentais na Ucrânia, essa para já é uma hipótese? Para já não é possível. Do ponto de vista dos próprios tratados, não é? Uma vez que nem mesmo a Moldova e obviamente a Ucrânia neste momento também não pertencem à NATO. No entanto, se houvesse, por exemplo, um ataque a qualquer Estado-membro da NATO, que poderia acontecer, portanto estamos a falar deste senhor da guerra imprevisível e que está obviamente a desafiar todos os tratados, todos os acordos que foram feitos e que, obviamente, se está a cortar esta linha que sempre foi respeitada e que tem a ver com as leis internacionais. No momento em que sentir que, de facto, toda a sua estratégia falhou, aí não sabemos em que medida isso poderá ser difícil. Aí sim, aí teriam os Estados da NATO a ativar essa possibilidade que, neste momento, ainda me parece muito remota. No entanto, parece-me que há cada vez mais voluntários, também de Estados europeus, disponíveis para, numa base voluntária, alinharem com a Ucrânia. E isso pode ser visto como uma provocação por
parte de Moscou? Eu creio que neste momento tudo é visto como uma provocação. Construir ou tentar fazer um corredor humanitário é visto como uma provocação. Portanto, não estamos no âmbito de qualquer negociação racional e no sentido do razoável. Portanto, esse ponto acabou, e quanto mais rapidamente entendermos que passamos esse rio, não é? Mais fácil também será enfrentar Putin, obviamente com muito cuidado e nunca esquecendo que a diplomacia tem que ser uma via possível. Vamos então falar da diplomacia, uma vez que já olhámos aqui para 3 cenários, uma guerra curta, uma guerra longa, uma guerra a alastrar outros países europeus. Neste 4º cenário, tudo se resolve pela diplomacia. Era bom que assim fosse, não é? Sim, é essa a nossa esperança, e nós temos que ser diferentes de Putin, temos que ser diferentes dos senhores da guerra e, portanto, não podemos utilizar os mesmos meios nem os mesmos princípios, não nos podemos tornar senhores da guerra, por muito terrível que seja essa percepção. E, portanto, a diplomacia é fundamental. As conversas com Putin, por exemplo, do presidente da França, que representa toda a União Europeia neste momento, as conversas não são inúteis. La Russie plaide pour faire des couloirs humanitaires vers la Russie. Je ne connais pas beaucoup d'Ukrainiens qui ont envie d'aller se réfugier en Russie. C'est une hypocrisie. É importante, sobretudo, ganhar tempo. E manter o canal aberto. Manter o canal aberto. Mas, e isto muitas vezes é confundido e é uma pena, a diplomacia precisa de tempo. Tal como as democracias são regimes também que precisam mais tempo. Aliás, as decisões que os Estados da União Europeia, que são democracias, as decisões que conseguiram tomar agora foram extremamente rápidas. Geralmente a democracia precisa muito mais tempo. E, portanto, as sanções económicas são eficientes, mas precisam de tempo. No one expected the sanctions to prevent anything from happening. This is going to take time. And we have to show resolve, so he knows what's coming. And so the people of Russia know what he's brought on them. Não podemos querer a diplomacia, por um lado, e esperar consequências rápidas ou imediatas. E, sobretudo, no campo de apoio e deixar uma janela de oportunidade, sobretudo, e uma mensagem fortíssima à população russa. Nós não podemos nunca confundir as decisões de Putin ou de um governo de Putin com a população russa, que sofre há anos, obviamente, as consequências de um autoritarismo cada vez mais, enfim, despótico, e obviamente que temos que apoiar a população russa. Isso leva-me ao 5º cenário, a queda de Putin. Este é o cenário mais improvável nesta altura? Não sei, e eu acho que é talvez esse o cenário que o Ocidente deve ter como seu horizonte. Obviamente a diplomacia, obviamente as sanções, obviamente uma mão musculada, mas que é sempre exibida a Putin, esta unidade também, e este cenário de uma queda de Putin, porque as consequências económicas vão, com o passar das semanas, com o passar dos meses, ferir cada vez mais Putin e a população russa, que vai cansar-se de não ter acesso às suas contas bancárias, a não poder fazer, enfim, as suas encomendas, não poder ter os bens que costuma ter. Mas isso implicaria, enfim, quase uma revolução. Eu acho que a revolução já existe em grande parte. Imagine esta população que vai, entra pelas cidades de Moscovo e de outras cidades russas, justamente a protestar contra a guerra. Este domingo foram detidas mais de 4.300 pessoas por protestos contra a guerra em mais de 50 cidades. Imagina a coragem, imagina estas pessoas que, obviamente, são presas em condições muito diferentes, de prisões muito diferentes. Veja este apelo de Navalny, que está na prisão e que tem toda a legitimidade. Não podemos esquecer que a Rússia não é Putin. Obviamente que um regime de opressão,
quer fazer passar essa imagem, mas a Rússia não é Putin e há muito mais russos, e parece-me que esta seria uma solução interessante, e não esquecer aqui outro fator, o fator Brutus, não é? Portanto, não esquecer que neste momento, enquanto nós estamos a conversar, há certamente já alguns outros senhores, alguns também senhores da guerra, infelizmente, mas há outros senhores já com a navalha na mão, apenas à espera que Putin dê um passo em falso, e portanto esse é um cenário que me parece possível, porque esta fortaleza, por mais bem montada por Putin que esteja, tem sempre pontos fracos. Pegando em tudo isso que acabou de dizer e olhando para estes cenários, qual é para si o ou os cenários que são mais prováveis? Neste momento não sabemos ainda como responder, e parece-me que por essa razão, porque todos os dias há novos desenvolvimentos, e parece-me por isso que o mais provável será vários cenários agirem em conjunto, acontecerem em conjunto, e temos que, enquanto analistas, enquanto observadores, olhar sempre para aquele ponto que é invisível agora, e é esse ponto do imprevisível que poderá acontecer e virar a guerra. Gostaria aqui talvez de invocar aquele romance maravilhoso de Milan Kundera, em que precisamente uma artista, uma pintora, pinta em todos os quadros um espaço negro, não é? Que representa precisamente o espaço da liberdade. Eu penso que em todas as resoluções de conflito há sempre também esse espaço invisível, mas que está lá, que neste momento se está a formar, e é aí que podemos ter talvez alguma esperança. E sendo a professora Mónica Dias especialista na resolução de conflitos, na construção da paz, em sua opinião, quais é que podem ser aqui os quadradinhos negros que vamos conseguir encontrar? Primeiro, a resiliência do Ocidente, esta firmeza. O Ocidente tem que continuar-se firme, tem que entender que, de facto, a democracia é um bem precioso e por isso mesmo vale a pena sacrifícios para defendê-lo. É importante apoiar a população da Ucrânia e temos que mostrar inequivocamente que apoiamos e que somos também um pouco ucranianos. Essa é uma mensagem muito importante. E essa também é a mensagem que mais irrita Putin e que mais pedras joga no caminho dos tanques de guerra. Parece-me que essa solução já não se vai conseguir fazer com Putin, e por isso mesmo temos que apostar na via do apoio à população, da guerrilha, do apoio musculado, também com meios militares, mas sobretudo com meios económicos e sobretudo com esta persistência de que os regimes de liberdade vão ter o fogo mais longo. Muito obrigado, professora Mónica Dias. Obrigada eu. Além da incerteza, a guerra está a provocar um número crescente de refugiados e alguns deles já chegaram a Portugal. Outra dimensão desta guerra está relacionada com os preços que vão continuar a subir nos próximos tempos e em vários produtos. No jornal e na Rádio Observador, continuamos a acompanhar ao minuto as notícias que chegam dos palcos desta guerra e as consequências que este conflito armado tem na vida de muitos milhões de pessoas. Esta foi a história do dia. Neste episódio, ouvimos vários sons retirados de discursos oficiais e uma declaração de Emmanuel Macron à TF1. A música do genérico e a sonoplastia são do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.